Olá, como você está? Eu espero que esteja tudo bem, em paz, como deve ser. Hoje, mais uma edição aqui do nosso Café. Café com Jesus. A bola da vez é Levítico 26. Nós vamos fazer uma reflexão, mas antes tem a leitura. Então acompanhe comigo. Um pouco extensa, mas vamos lá, faz parte. Levítico 26, a recompensa da obediência. Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita e as árvores do campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra e vocês se deitarão e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão seus inimigos, e esses cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. O castigo da desobediência. Mas, se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos, e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Eu lhes trarei pavor repentino, doenças e febre que lhes tirarão a visão e lhes definharão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Só depois disso tudo vocês não me ouvirem? Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu lhes quebrarei o orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores da terra lhes darão o fruto. Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens, que matarão os seus filhos, acabarei com os seus rebanhos, e reduzirei vocês a tão poucos que os seus caminhos ficarão desertos. Se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês e castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. E trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. Quando se refugiarem em suas cidades, eu lhes mandarei uma praga, e vocês serão entregues em mãos inimigas. Quando eu lhes cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão num único forno e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se apesar disso tudo vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês, eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas, destruirei os seus altares idólatras, despedaçarei os seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos e rejeitarei vocês. Deixarei a cidade de vocês em ruínas e arrasarei os seus santuários, e não terei prazer no aroma das suas ofertas. Desolarei a terra ao ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vierem ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada e as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos enquanto estiver desolada e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos. E a terra descansará e desfrutará os seus sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês a habitavam. Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga.
Correrão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim vocês não poderão subsistir diante dos inimigos. Vocês perecerão entre as nações e a terra dos seus inimigos os devorará. Os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo por causa dos seus pecados, também por causa dos seus pecados dos seus antepassados. Mas se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, a sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra que por eles será abandonada e desfrutará sábados enquanto permanecer desolada. Receberão o castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos. Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Mas, por amor deles, eu me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para ser o seu Deus, o Deus deles. Eu sou o Senhor. São esses os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai, entre Ele próprio e os israelitas, por intermédio de Moisés. Senhor, nosso Deus, muito obrigado pela leitura de Levítico capítulo 26. Agora nos abençoa, Pai, nesse tempo que vamos refletir sobre a Tua palavra que foi lida agora. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Levítico 26, então, funciona como uma espécie de um clímax teológico aí do Código de Santidade que começou lá no capítulo 17. Nós temos, então, mais um capítulo aqui para ler de Levítico antes de começar a entrar em Números. E aqui em Levítico 26 estabelece, então, os termos da aliança entre o Senhor e a comunidade de Israel por meio do contraste definitivo entre a fidelidade e a rebeldia, estruturado aí bem nos moldes dos tratados de aliança do Antigo Oriente Próximo. O capítulo então apresenta uma forma vívida de que a santidade, digamos assim, né, e a obediência aos decretos divinos trazem para a gente o quê? Plenitude, trazem paz, trazem comunhão, enquanto esse desvio da fé ou essa apostasia persistente, ela desencadeia ciclos progressivos de juízo pedagógico, culminando inclusive no exílio, mas sempre preservando a esperança da restauração mediante um arrependimento sincero, fundamentado na fidelidade inabalável do Deus ao seu pacto da aliança. Então, nesse capítulo a gente pode salientar alguns pontos aqui. Vamos começar dividindo em blocos aqui primeiro, né? Vamos fazer aqui em 5 blocos, e o primeiro deles é o fundamento da aliança, versículos 1 e 2, o comecinho ali. Então, a gente vê que existe uma proibição explícita da idolatria através de imagens esculpidas, colunas sagradas ou pedras esculpidas, proibido, e práticas fundamentais, a observância dos sábados do Senhor e a reverência pelo seu santuário. Depois, o bloco 2, nós temos ali dos versículos 3 até o 13, aí nós temos a prosperidade agrícola e segurança. Se a obediência vier, né, aí a gente tem essa questão das bênçãos, aí as chuvas a seu tempo, colheitas abundantes que se sobrepõem às épocas da semeadura, paz na terra, ausência de animais selvagens e de ameaças bélicas. Aí temos a questão da vitória militar e da fecundidade também, dos versículos 7 até o 10, e a presença e comunhão pactual em que a habitação do tabernáculo divino no meio do povo, uma relação então pactual próxima e direta, quando Deus fala que será o seu Deus e vocês serão o meu povo, lembrando a questão da libertação do jugo da escravidão ali no Egito. Aí temos essa questão dessas advertências e castigos ali do bloco 3, dos versículos 14 até o 39, né? Maior a questão das advertências, mas aqui há um detalhamento de uma série pedagógica e progressiva de castigos que são multiplicados por 7 diante dessa obstinada desobediência à aliança, aí iniciando com enfermidades, né, pestes agrícolas, pavor diante dos inimigos, e aí tem a questão da seca severa da terra, ataque de feras selvagens, cercos militares, pestilência, escassez extrema de alimento e até a questão da destruição dos santuários idólatras, ali de toda essa maneira, né, permitindo então que haja aí a terra devastada, possa também desfrutar dos sábados de descanso que lhes foram negados. E aí nós temos a questão do número 7, que se repete então nos versículos 18, 21, 24 e 28, e essa expressão 7 vezes mais pelos seus pecados não é uma média aritmética ali posta, né,
ao léu, mas é uma fórmula, então, idiomática, como nós já vimos, semítica, quer dizer, do povo de Israel, hebraica, que denota o quê? Totalidade, plenitude e a intensidade cabal, né, do juízo pedagógico de Deus por completo. E temos a questão da vulnerabilidade psicológica no exílio, em que o versículo 36 traz ali uma imagem poética da desestruturação interior. Olha só, o som de uma folha movida pelo vento os porá em fuga. Isso acontece quando a perda da comunhão com Deus não gera apenas uma ruína material, mas um estado profundo de pânico, de ansiedade, de fragilidade existencial, a ponto de uma folha movida pelo vento, né, um barulhinho que seja, fazer com que haja uma fuga. E nesse sentido, então, está demonstrando aqui essa vulnerabilidade psicológica no exílio. Aí temos o bloco 4, dos versículos 40 a 45, o arrependimento e a lembrança da aliança, em que existe sim uma confissão da iniquidade, do pecado, o reconhecimento da traição e da humilhação do coração incircunciso perante a disciplina divina. O Senhor lembra da sua aliança com Jacó, Isaac e Abraão. Mesmo na terra dos inimigos, Deus não rejeita nem destrói totalmente, preservando a promessa feita aos antepassados que foram libertos do Egito através de um remanescente fiel. E a promessa incondicional do fundo, ali nos versículos 44 a 45, que mesmo diante então da disciplina mais severa, Deus afirma que não os rejeitarei e não os desprezarei a ponto de destruí-los totalmente. Então, essa aliança mosaica, ela continha o quê? Bênçãos e maldições condicionais para a vida na terra, mas o pacto fundamental com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, versículo 42, repousava nessa graça incondicional e na fidelidade eterna do Senhor Deus. E aí o bloco formal, o quinto, a assinatura do pacto, a declaração final de que esses são os decretos, ordenanças e leis estabelecidos entre o Senhor e os israelitas no Monte Sinai por meio de Moisés. Bem, do ponto de vista formativo e espiritual, Levítico 26 ensina para a gente o quê? Que a desobediência a Deus, ela gera rupturas progressivas assim, em todas as esferas da vida. Pessoal, a questão ecológica, a questão social, a questão espiritual. Enquanto a comunhão com o Criador é a verdadeira fonte de paz, de dignidade e de uma ordem integral estabelecida. O texto destaca então que o juízo divino ele tem um caráter sim, pedagógico e redentivo. O objetivo final não é jamais o aniquilamento do ser humano, mas a contrição do coração, o retorno para a aliança, demonstrando que misericórdia e fidelidade de Deus prevalecem acima de qualquer fracasso humano quando há um genuíno arrependimento e dependência da sua graça. Então, a dinâmica de Levítico 26, ela não opera sob essa lógica, vamos dizer assim, mercadológica da moeda de troca, certo? Como a gente pensa muitas vezes, uma barganha, fazendo uma barganha com Deus, como pode parecer no princípio, no primeiro momento, mas funciona assim, meus irmãos, sobre a lógica relacional orgânica da aliança. Por quê? Na teologia bíblica, a graça, ela sempre precede a lei. Deus primeiro libertou Israel do Egito por pura iniciativa redentora. No versículo 13, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Só depois o Senhor veio a outorgar os mandamentos. Então, a obediência, ela não era o pagamento para comprar ali um favor divino, né? Mas era uma condição relacional necessária, como nós já vimos, para desfrutar dessa comunhão e da presença santa de Deus na terra prometida, porque Deus é puro, Deus é santo, o ser humano é imperfeito, então ele tem que se purificar e aí ter essa questão relacional. E o pecado, por que é tão odioso? Porque ele rompe a harmonia ecológica, a harmonia social, a harmonia espiritual criada por Deus. Já a fidelidade aos seus caminhos preserva esse ecossistema de bênção e de paz, o Shalom de Deus. Bem, e sobre a nova aliança em Cristo e Levítico 25, nós temos o seguinte: em Cristo, essa dinâmica de bênçãos e maldições, ela atinge o seu cumprimento e a sua transformação teológica plena. Cristo levou a maldição da aliança. Gálatas 3,13 diz o seguinte:
Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Isso quer dizer que todo o peso do juízo, detalhado aqui no capítulo 26, recaiu sobre Jesus na cruz. Nós também temos a questão dessa obediência perfeita que gera herança. Não somos nós que compramos a bênção com o nosso desempenho moral. Efésios capítulo 1, versículo 3, ensina o quê? Que o Pai nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nós temos então agora a motivação pela graça, não mais pelo medo. Na nova aliança, a obediência não é moeda de troca para evitar o terror ou para exigir uma prosperidade material, mas é uma resposta natural de amor e gratidão à reconciliação que já foi consumada. Nós vamos ler João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Que legal, né? Que bom que Jesus veio e pôde mostrar para a gente a completude de Levítico 26, como nós estamos lendo aqui. Qual que é o nosso desafio, pessoal, para hoje? Já caminhando para o nosso final, é que nós sondemos então com profunda honestidade as motivações do nosso coração diante de Deus e que a gente renuncie a qualquer tentativa, digamos assim, de barganha, de religiosidade superficial, interesseira, negociando com Deus, tramando com Deus alguma coisa, mas que a gente peça para Ele a graça de viver uma obediência diária que nasça do amor e da gratidão pela sua aliança, permitindo então que a presença de Deus habite no centro das nossas decisões, dos nossos relacionamentos e pensamentos, de modo que a nossa vida reflita a paz e a inteireza de caráter e da comunhão com esse Deus. Amém? Espero que você tenha gostado do nosso Café com Jesus de hoje. Um grande abraço, tudo de bom. Deus abençoe, até a próxima. A paz. Valeu!